José Josimar da Silva, presidente da Associação Comercial de Juazeiro do Norte, sul do Ceará, no Brasil. E nós aqui comparecemos para ouvir desse gestor, o pensamento desse gestor que é um transformador, que vem rompendo paradigmas na associação comercial e que fala para nós agora os planos que o Josimar tem nessas mudanças que vão ser estabelecidas, nas novas sistematizações que vai ser implementada lá, no romper de paradigma que vai ser estabelecido lá. Josimar, qual o seu pensamento de mudança na associação comercial? Aqui em Juazeiro eu vim para trabalhar, para vencer, para Deus me ajudar, e com isso tudo eu quero que o Juazeiro seja parabenizado, seja contemplado. E dentro da associação é o mesmo pensamento. A associação eu peguei de uma maneira assim, não que se igualasse ao progresso da cidade. E hoje a associação está melhor. Não é ainda aonde eu quero chegar. Por quê? Porque eu quero deixar a associação com um equilíbrio dentro das suas despesas. Quero construir, quero deixar o melhor para a nossa cidade, quero que a associação represente nossos empresários industriais. Eu quero que ela, quando você chegue na associação, se sinta bem, como já hoje tem esse clima, né? E dentro desse pensamento meu, se Deus quiser, nós vamos concluir grande parte desses pensamentos. A organização que você estabeleceu, como era a organização antes? Agora me parece, constatando na nossa visita, que você tem lá um funcionário e 2 estagiários, que já são parcerias já firmadas nessa nova mudança da associação. Você entrava na associação antes, e não quero julgar ninguém, mas era uma tristeza, né? Você não via funcionário, você não via gente, você às vezes precisava de usar um banheiro, não tinha o banheiro, né? E isso tudo foi modificado. Hoje você chega na associação, o clima é diferente, você encontra funcionários, estagiários, e está dando a oportunidade ao primeiro emprego desse estagiário. Esse estagiário, o convênio é com quem? É com o PROE, né? O PROE é das próprias associações comerciais do Brasil. Já é uma parceria. Nós trouxemos para cá. Isso é muito importante, porque dentro do PROE você vai ter um estagiário da sua empresa, favorecendo a empresa, vai ter um estagiário dentro da sua empresa mais barato, através de bolsa, né? E dentro desse andamento na bolsa, esse funcionário, você vai ver a aptidão e ser um futuro funcionário seu, um funcionário capacitado. Para isso nós fazemos cursos constantes, né? Nós vamos dar agora no dia 30 desse mês de novembro um curso sobre a pequena e média empresa que não está informatizada, como ela se regulariza dentro da situação, principalmente da Previdência, que isso é muito importante na velhice do empresário, ele ter um respaldo, né? E o pequeno empresário, ele não olha para esse lado. Então nós vamos despertar isso para o pequeno empresário e ele deve participar da Previdência, porque no futuro ele é amparado por vários benefícios, como aposentadoria, doença, de um modo geral, ele tem o direito, e isso é muito importante para o pequeno empresário. Josimar, também lá você encontrou um prédio, apenas um prédio já, e com a sua gestão inovadora você já começou uma edificação. E quantos andares, quantas salas? Eu cheguei na associação como presidente e analisava. Só é um prédio antigo, um prédio que devemos conservar aquela estrutura, aquele design. A história, né? Aquela história do Juazeiro, né? Mas tinha um espaço ao lado. E eu achava que aquilo devia ser aproveitado e não deixado absoluto, né? Então nós começamos uma fundação, a fundação tem base para 3 lajes, né? Foi uma fundação muito complicada, porque na época se bebe água através de cacimbões e deu 3 cacimbões, lá no fim deu 2 fossas, teve que ultrapassar tudo isso, colocar as colunas no chão firme, né?
E fizemos isso tudo pensando nas 3 lajes, porque é um local valorizado. Então uma laje, um térreo, seria pouco, e a associação merece muito. Então nós já fizemos essa fundação, já tem o térreo funcionando, uma central fácil, e isso foi muito importante, somar a associação comercial para gerar mais fluxos, mais, vamos dizer, mais sugestões, mais planejamento, né? E isso valorizou mais a associação. Nós já estamos com o pensamento de concluir mais 2 lajes até o final da minha gestão, se for possível. Por quê? Porque nós vamos deixar um legado muito grande para os nossos sócios, para a nossa cidade. E eu queria que os sócios analisassem isso, o tanto que a gente está valorizando a nossa entidade e que eles prestigiem mais, né? Porque a associação precisa dessa força, dessa união, essa força profunda, para que inspire mais o presidente a trabalhar mais ainda. É nesse processo de informações, né? A tecnologia da informação hoje, a informática, os dados, o cadastro do associado, tudo. Você também já implementou na associação comercial o cadastro informatizado, banco de dados? Isso, nós temos tudo isso já na associação. Que não tinha antes? Não tinha, foi informatizado, foi comprado computadores novos, com mais capacidade, né? Criamos o SCPC para o nosso empresário, isso é muito bom. Nós temos lá também convênio com médicos, entende? Porque a nossa consulta e o exame se torna 50% da tabela nacional. Nós temos convênio com os médicos, isso é muito importante também com o associado. Nós criamos esse PROI, como eu falei anteriormente, o PROI, que é para o estagiário ou para o empresário ter 1 ou 2 estagiários a custo mais barato, né? E nós temos também as consultas para onde o empresário quiser comprar um carro, consultar lá o Renavan, toda a origem do carro nós temos a possibilidade de fornecer, a credibilidade. Então a associação está andando. Agora, ela deve andar mais ainda e isso é o meu desejo, né? Josimar, dentro desse contexto de mudança, a gente percebe que a sua gestão levou para a associação comercial a geração de valores novos para a associação, de qualidade, de visão de mercado. Também houve a valorização das pessoas, não só das empresas e indústrias, mas as pessoas que fazem parte, funcionários e gestores, e o conhecimento sobre cada um que compõe o mercado, que compõe também esse contexto da associação comercial e o mercado de Juazeiro. E no desenvolvimento de parcerias, e mais do que demonstrar a responsabilidade social, é de sua autoria, a rodovia Padre Cícero, um projeto que alavancou um desenvolvimento muito grande na cidade de Juazeiro, que aproximou. Como é esse projeto da rodovia Padre Cícero? Quando você idealizou que trouxe tantos benefícios para essa cidade, o presidente da associação, com a associação comercial, tendo essa visão de futuro, de necessidade de um estreitamento da capital com o Juazeiro do Norte e a região metropolitana do Cariri através da rodovia. Olha, Augusto, essa rodovia ela é de várias análises, né? Mas na minha pouca experiência eu analisava que em Juazeiro só tinha um braço. É o braço do lado no Crato, Barbalha, né? O outro braço do lado da Palmeira não existia. Entendeu? Expansão e desenvolvimento para o outro norte. Zero para o outro norte. E eu analisava, porque se a cidade de Juazeiro começou na matriz, e da matriz cresceu para Barbalha e Juazeiro, Crato e Barbalha, e para lá não cresceu, é porque tinha alguma coisa que estava prejudicando. E era o acesso, era o asfalto, era a rodovia. E isso eu comecei a arquitetar isso de uma maneira, ligando de cidade a cidade, e ainda tive um resultado muito grande, foi diminuir mais de 100 km da Fortaleza, que é um resultado muito grande. Depois integralizar 42 cidades e ligar automaticamente a Juazeiro 5 cidades que se tornaram bairro. E isso a economia foi lá para cima, né? Eu fiz uma previsão de crescer 10% ao ano, mas nós estamos crescendo muito mais com a rodovia. Nós já estamos analisando e vendo, quem quiser pode comprovar isso,
abrindo vários loteamentos em procura da rodovia Padre Cícero. Então daqui mais 20, 30, 50 anos, nós vamos reconquistar ou reaver essa outra metade que o Juazeiro não tem. Isso é muito importante. Em que época, só como referência, em qual ano lhe veio na mente essa visão futurística, assim, como presidente da associação, vendo o comércio, vendo a necessidade de desenvolvimento, que se pensou e idealizou essa rodovia Padre Cícero? Isso foi muito... eu acho que Deus me mandou aqui para Juazeiro, encaminhado pelo Padre Cícero, para mim mexer nessas coisas para ajudar Juazeiro. Então, isso foi no ano 2000, até a data muito importante, 2000, que eu comecei esse movimento da rodovia Padre Cícero, né? Hoje os números mostram o crescimento maior do que todo o país, mais de 18% o crescimento de Juazeiro. Olha como isso foi importante, eu previ 10%. Eu sei que a rodovia não é tudo, mas contribui, né? Então isso foi muito importante, nós vamos já chegar a 20%, passar de 20%. Isso é de uma maneira que Juazeiro agradece demais os empresários, os habitantes, ter mais esse acesso. Você vê que em 2004, se eu não salvo a memória, nós ficamos ilhados no Juazeiro por falta dessa rodovia. Hoje nós não vamos mais ficar ilhados. Pode chover à vontade. Agora, se chover à vontade, seria outra visão maior, represar essas águas, deixar embora, né? Para equilíbrio do consumo humano. Mas a rodovia tem sido essa alavancada na nossa cidade de uma maneira incalculável. E isso para nós é de uma maneira gratificante, porque a gente vê já o visitante chegar, uma parte de representante aqui, eu só vim pela rodovia Padre Cícero. E o resultado foi muito bom, porque eu saí de lá, achava que não ia chegar aqui com uma hora de procurar um hotel, eu cheguei e foi mais cedo. Então isso é muito importante e gratificante, né? Então precisamos que nossos gestores, principalmente o governo do estado, cada dia revise a rodovia Padre Cícero, cada dia melhore a rodovia, tirando ainda alguns obstáculos. Por exemplo, Caririaçu a Juazeiro, isso ainda tem que ser melhorado, porque você perde muito tempo daqui para Caririaçu, né? Nós temos ainda o Cascudo a Oroz para tirar por dentro, beneficiando 2 povoados grandes, que já também passa a ser cidade, né? Isso é um avanço muito grande. Nós ainda temos lá na frente, quando sair em Banabuiú, sair lá em Baretama por dentro, ganhando mais 25 quilômetros. Então, Fortaleza, dentro do meu pensamento, meu sonho futuro, vai ficar quase dentro de Juazeiro, né? Isso para nós é muito importante. Naquela oportunidade que eu acompanhei alguns momentos desse seu intento aí, como presidente da associação e como cidadão de Juazeiro, você foi convidado pelo prefeito de Caririaçu a acompanhar as obras, o governador também lhe convidou, e a sua preocupação também com o meio ambiente, onde se passava a rodovia, preocupação em não agredir o meio ambiente, não destruir nada. Eu via que nas suas entrevistas você também com essa preocupação, quer dizer, vindo de desenvolvimento para a cidade através de uma rodovia, mas com responsabilidade social. Você fez alguma observação na visita que fez com o prefeito de Caririaçu, Edmilson Leite, a convite dele que eu lembro. E você preocupado também porque de Caririaçu até Lavras existe ali também uma bacia, né? E que você poderia falar dessa região pra gente? Rapaz, eu andava sempre ali de Caririaçu, quando era o carroçal, e observando o que ia melhorar e o que iria prejudicar. E para prejudicar a gente ficou com aquela preocupação de não prejudicar aquela região. Por quê? Porque já existia as forças, as coisas naturais que beneficia o homem e não podíamos jamais prejudicar. Como veio o Açude do Rosário, foi muito bom. Isso veio contemplar também a rodovia. Você vê que final de semana todo mundo indo para o Açude do Rosário, Oroz, tudo pela rodovia, Limas Campos. E isso a gente teve essa preocupação. E graças a Deus não foi muito... foi feito os desvios
e deixando as coisas naturais para que embelezasse mais ainda a rodovia. E Quitaiús, com essa passagem dessa rodovia, que também você nesse segmento, quantas cidades beneficiaram? Eu fiz um ato público lá em Quitaiús, inclusive com o padre, né, o padre Francisco, se eu não me engano o nome, e esse padre foi muito batalhador pela rodovia. Por quê? Porque ele queria São Francisco, como hoje o nome é Quitaiús, né, já sendo promovida a cidade. E essa rodovia deixou essa imagem lá de cidade e quase todo ano eles fazem plebiscito em cima disso, de pesquisa, viu? E a última pesquisa em Quitaiús foi dizendo, olha, falta só 500 habitantes para nós termos a população desejada para passar a cidade, né? Posto de gasolina, já levaram 2 postos para lá de gasolina, só precisava de 1. Então, a rodovia é de uma maneira que a gente não sabe nem calcular o que ela traz de benefício a uma região. Então, tem também mais na frente Mangabeira, que já está também descontando para querer passar a cidade. É distrito, e com né? o entroncamento, 2 distritos de lá vai ser cidade. Por conta dessa... Por conta da rodovia. E bem próximo. Não vai demorar, porque avançam. Olha, vê-se logo que na sua gestão, como à frente da associação, a responsabilidade social, as mudanças com organização, com visão de futuro, com respeito às culturas, como vai ter também lá no prédio da associação, que você já me falava, a Defensoria Pública, o ICVC, Instituto Cultural do Vale do Cariri, que você vai disponibilizar, a CIPA, que você já vai disponibilizar também um local para isso. Agora, você levantou outra bandeira também, já como à frente da Associação Comercial, percebendo a importância dessa substância e desse momento que nós estamos vivendo, a escassez da água, a preservação, a responsabilidade com esse ouro que é a água, que você, como estudioso que é, de maneira amadorística ainda, mas de boa vontade, como presidente da associação, já levantou a bandeira, a necessidade de se cuidar das bacias, de se preservar. O que é que você me fala dos recursos hídricos, das bacias e dessa nova bandeira, que são as águas que estão agora com esse problema de contaminação e escassez? Augusto, a associação, eu tive e tenho o pensamento que lá seja um fórum de muitos debates, de muitos segmentos. Ali seria um centro de debates, de cultura, de acomodar ali os sindicatos, de modo geral, acomodar ali também o CVC, a CIPA, a central já está lá. E isso é o meu desejo, porque a cidade cresce e precisamos ter tudo isso em lugares com a identidade. Isso é que é muito importante. E que uma região como essa do Nordeste, principalmente o Juazeiro, que cresce a passos largos, nós temos que pensar na sua estrutura, na estrutura básica, que seria energia e água. As águas do Cariri, as 3 cidades, as 3 gêmeas, Crato, Juazeiro e Barbalha, não existe mais água. E o amanhã, como é que vai ser isso? Então, no meu pouco conhecimento da região, eu fiquei pesquisando e analisando, e nós, o único rio maior, mais caudaloso que tem aqui é o Cariús, e passa quase vizinho ao nosso Juazeiro e Crato, entendeu? E isso, sendo represado, ele ainda beneficia de uma maneira tão grande a nossa região do Cariri, ao nosso sul do estado, nossas 3 gêmeas, né? Que ele enchendo, ele transborda para cá para perenizar o Carais, que aí vai gerar o nosso cinturão verde do Cariri, produzir alimento, produzir hortifruti granjeiro, de um modo geral. Nós vamos ter a indústria, vamos ter o turismo rural, que é a indústria do futuro, já está sendo... Nós temos muita tendência para o turismo. Então, vai ter o turismo rural, vamos ter a indústria do peixe, que nós não temos, né? Tudo é comprado de fora. Então, isso vai ser também uma alavancada muito grande na região do Cariri. E isso é de uma maneira que Deus ofereceu, faça. E está quase feito, só depende de decisões políticas e gestores. Nós vemos aí a Dilma, a presidente Dilma, incentivando muito ao reservatório, represar água, para a gente ter esse equilíbrio do consumo humano. Então, dinheiro tem demais, falta vontade política da região do Cariri
para que interliguem as bacias do modo geral e a gente tenha esse oásis no centro do Nordeste, e nós temos essa tendência. José Josimar da Silva, presidente da Associação Comercial, também empresário do ramo imobiliário, também proprietário da Cariri Ferragem, ex-bancário, um currículo invejável, um cidadão que levanta bandeiras na Associação Comercial, fiel à história da associação, que sempre esteve à frente. Nós não falamos também da grande importância que foi a sua atitude para também transformar o aeroporto de Juazeiro, porque as suas ações aí provocou também um grande crescimento no movimento do aeroporto de Juazeiro. Então, Josimar, eu queria agradecer a sua disponibilidade e seus agradecimentos para quem está lhe assistindo hoje no mundo todo, falando de Juazeiro do Norte, Ceará, do Padre Cícero, esse homem que no início da sua existência aqui como gestor, criou a Associação Comercial. Nós queremos agradecer a esse grande juazeirense, o Padre Cícero, com essa visão futura de uma maneira que ainda vai demorar mais 200, 300 anos a superar, né? E eu reforçando essas ideias, melhorando essas ideias, aproveitando e melhorando e chegando chegando à conclusão que ele não pôde concluir, né, que era esse sonho da rodovia, né, água para a região do Cariri, né, e isso tudo eu quero que Deus me inspire mais ainda e veja todos esses problemas cruciais para a gente batalhar e conseguir deixar isso para Juazeiro, para nossas gerações. É esse o meu agradecimento para nossas gerações, nossos filhos, nossos netos, e atrair grandes empresários e ele chegar aqui e ter essa estrutura básica para que ele alavanque mais ainda o progresso da nossa região do Cariri. Muito obrigado.